Olá pessoal, hoje nós queremos falar um pouquinho nesse vídeo sobre o final da vida de São Vicente de Paulo, o final da vida de um santo. E no final da vida, São Vicente morreu com quase 80 anos. Ao final da sua vida, ele teve muitas dificuldades. Uma dor nas pernas que não passava, parece que por falta de circulação sanguínea. A respiração curta, dificuldade para respirar. Um problema de bexiga. E acredita-se que muitas das suas doenças tenham sido herdadas do período do cativeiro que ele passou na Tunísia, na África. Por exemplo, ele chamava de febríola intermitente. É uma febríola cotidiana, que era a atual malária, né? Que era comum naquele tempo. Então ele sofria bastante com isso. Quase ao final da vida dele, nós temos um retrato, que é esse retrato aqui, que aparece na obra do padre Coste. Esse quadro pertenceu à rainha Ana da Áustria, depois ao edifício dos Inválidos, e hoje pertence à casa-mãe dos padres da missão, que fica em Paris. Esse quadro foi feito, no dizer dos peritos, no tempo de São Vicente, por um pintor que tinha sempre o santo sob os olhos, e foi pintado quando São Vicente estava ao final de sua vida. E nesse quadro nós podemos perceber aqui os traços, né? O nariz alongado, sobrancelhas grossas, o traço de um homem, traços bem definidos da sua fisionomia. Mesmo ao quebrado, sofrendo com a doença, ao final da vida, São Vicente não perdia o humor. Ele gastava pessoas para poder levar ele para a missa, ou mesmo para tirar ele para as viagens, e ele dizia mais ou menos assim: eu agora só ando carregado, estou feito um bispo. Era uma brincadeira que ele fazia. Nas palavras dele, aqui me tem feito grande senhor igual aos bispos. Em janeiro de 1660, e isso que eu estou falando com você aqui, você pode conferir no texto que eu escrevi lá no blog. Nós vamos colocar o endereço aqui na descrição do vídeo. E lá você tem todas as citações de onde eu tirei isso, tá? Em janeiro de 1660, a sua doença agravou-se de repente. E ele dizia: agora eu já não consigo mais subir escadas. Mesmo perdendo o movimento das pernas, com quase 80 anos, né? Ele procurava colocar em dia todas as correspondências. Seu corpo estava debilitado, mas o espírito muito jovial. E quando ele mesmo não podia escrever as cartas, ele as ditava para que o auxiliar escrevesse. Claro que muitas cartas que ele escreveu se perderam com a Revolução, com as crises que foram inúmeras na França naquele tempo. Acredita que ele tenha escrito mais de 30 mil cartas. E nós ainda conhecemos cerca de 3 mil cartas dele. Ele não chegou a escrever um livro. Mas também acho que ele não queria escrever tanto sobre ele, falar sobre ele, não. As cartas era trabalho mesmo. Era pedindo ajuda para os pobres, era escrevendo para os reis. Só para Santa Luísa de Marillac, ele escreveu cerca de 400 cartas. Nós temos aqui quase que um epistolário, né, de São Vicente. Tem esse volume aqui, esse aqui é o volume 2 e tem o 1, que foi publicado pela editora Lutador, de Belo Horizonte, do padre Coste. Aqui está o volume 1, né, e o volume 2. Não é muito fácil entender isso aqui, porque são nomes difíceis, acontecimentos
sobre os quais a gente não tem tanta informação. Então é preciso realmente um mergulhar, um estudo, para poder descobrir nas cartas o que está acontecendo. E ao longo no blog também eu vou estar citando o que aparece lá, né? Vejam bem, com quase 80 anos, ele ainda era superior da Casa São Lázaro, superior das Irmãs de Caridade, continuava a encontrar com as Damas de Caridade, continuava a participar das conferências de terça-feira, recebia e aconselhava reis e rainhas o tempo todo. A sua rotina, ainda com quase 80 anos, a sua rotina começava às 4 da manhã. Ele levantava-se às 4 da manhã. Ali ele já rezava, ia para a capela, 1 hora mais ou menos de oração. Depois celebrava-se a missa. A primeira refeição naquele tempo acontecia por volta de 10h30. Mas por aconselhamento dos médicos, ele tinha que tomar um caldo de chicória amarga com um pouco de cevada, sem nenhuma gordura e nem manteiga. E aí depois ele ia, antes do almoço, visitar as obras, voltava, almoçava, fazia um tempinho chamado tempo de recreio, que era quando ele conversava com o pessoal, com as irmãs e tudo, voltava para as visitas, rezava. Depois do jantar, que ele comia quase nada, quase todo mundo deitava por volta de 9 horas da noite, ele ia deitar por volta de meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite. Um homem de uma intensa atividade, mesmo ao final da vida. Não tinha realmente muito descanso, não. No dia 15 de março de 1660, morreu Santa Luísa de Marillac, que foi para ele assim, um braço direito. De fato, nas correspondências que você tem dele para Luísa de Marillac e Luísa de Marillac para ele, você percebe assim uma intensa atividade e aflitos às vezes, porque estava faltando dinheiro, porque precisava de pagar as contas, porque tinha coisas para ser acudidas, numa época de crise, né? Época de guerras, soldados feridos, dificuldade de toda sorte, crianças abandonadas na rua. E São Vicente tinha que o tempo todo garantir as obras, que eram inúmeras no seu tempo. Então a morte de Santa Luísa de Marillac afetou ele muito, mas ele já estava tão debilitado que nem pôde comparecer ao velório, vamos assim dizer, ao sepultamento de Luísa de Marillac. No dia 27 de setembro, uma madrugada de segunda-feira, de 1660, ele faleceu com 79 anos de idade, 7 meses e 3 dias. Então faleceu o pai dos pobres, sentado numa poltrona, vestido com uma batina com extraordinária serenidade. O seu velório contou com grande multidão e já em vida todos percebiam a sua santidade. E aí queriam lembrancinhas, relíquias daquele santo, e isso não deixou de trazer muita dificuldade. Naquele tempo, eles costumavam tirar o coração da pessoa para servir de relíquia. Então, o coração dele foi tirado e colocado num relicário de prata em forma de coração, oferecido pela duquesa de Aguilon. O seu corpo desceu à sepultura, mas ninguém ignorava que pouco mais tarde ele seria exumado e canonizado depois da beatificação. No dia 19 de fevereiro de 1712, de fato, sua sepultura foi aberta, conforme as exigências do processo de beatificação e de canonização, e uma das testemunhas que ali estava, o padre Duraçai, ele conta o seguinte. Essa citação também você pode ler ela inteirinha lá no meu blog, no endereço que nós vamos colocar aqui na descrição. Aberto o caixão de Padre Vicente, foram encontradas intactas a batina e as meias. Somente os olhos e o nariz tinham desaparecido. Contei 18 dentes, 9 de cima e outros tantos embaixo.
Como não se quisesse tirá-lo do caixão, com receio de que os ossos se deslocassem, e não se quisesse abrir a batina, não se pôde saber logo se todas as partes do corpo estavam ainda em carne e osso. Levantou-se apenas a pele do peito, que tinha sido aberto para retirar o coração e as entranhas. Os que estavam mais perto do que eu asseguraram ter visto o fígado inteiramente avermelhado. Eu levantei o braço e a mão direita e notei que estavam em carne e osso, mas dissecados, e com as unhas. É bem certo que os vermes não penetraram no caixão, porque a batina parecia úmida e oleosa, sem nenhum odor e tão conservada como no dia em que foi colocado no caixão. Essa citação eu li ela do jeito que pesquisei e vou colocar no blog para você. O corpo reconstituído de São Vicente de Paulo continua sendo contemplado e venerado na casa-mãe em Paris. A igreja o beatificou em 1729 e 8 anos depois ele foi canonizado pelo Papa Clemente XII. Meu caro irmão, minha cara irmã, com essa sequência de vídeos que nós pesquisamos e produzimos, a gente quis mostrar para você um pouco da vida, muito pouco mesmo, da vida de um grande homem, de um grande santo, o grande inspirador de uma obra maravilhosa de caridade e amor aos pobres. Eu espero que você tenha gostado. E foi feito com muito amor. Agradeço a você de nos acompanhar e divulgar esse trabalho, porque o que se quer aqui é exatamente tornar mais conhecido, mais amado, aquele que foi chamado o Pai dos Pobres. Agora eu quero terminar esse vídeo com uma oração do próprio São Vicente de Paulo, tirada desse livro aqui, que também está na descrição do canal. Ó Salvador de nossas almas, que por causa do vosso amor quisestes morrer por nós, que deixastes de algum modo a vossa glória para nula dar e por esse meio nos divinizar, tornando-nos semelhantes a vós, enquanto isso é possível, imprimi em nossos corações a caridade, para que possamos um dia ir juntar-nos a esta bela companhia da caridade que está no céu. Fazei, pois, ó Senhor, que sejamos totalmente repletos de amor por vós, pelo próximo e por nós mesmos. Que São Vicente de Paulo abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Señor, dale a mi canción